Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos fazer aqui mais uma vez uma conclusão para cada time após a 12ª rodada desse Brasileirão, beleza? Antes de mais nada, na linha do tempo já está certinho o minuto que eu falo sobre cada time, então podem ir lá diretamente, mas se você é fã do futebol como eu, fica para a gente ver como é que estão os 20 times da Série A. Para começar o Atlético Paranaense, acredito que a conclusão seja aprender a jogar fora de casa. Calma, torcedor, já vou explicar. Ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque, dentro dos aspectos iniciais do jogo, eu acho que a gente não tinha nem que cobrar isso do Atlético. Mas, o que aconteceu no segundo tempo com a expulsão do Murilo demonstrou que o Atlético poderia ter empatado aquele jogo. 3 chutes em 35 minutos foi o que o Atlético conseguiu fazer. É muita pouca coisa para um time que joga com a mais. O Atlético, que com todo respeito, pelo amor de Deus, não é um Mirassol, não é um Remo, não é uma Chape, é sim um time que dá para brigar na parte de cima da tabela, demonstrou até agora isso, e dá 3 chutes em 35 minutos. Com o Palmeiras, que fez um segundo tempo abaixo, ainda assim, muito por causa da expulsão. E acho que essa conclusão de ter que aprender a jogar fora de casa não vem só de agora, vem de antes, mas principalmente nesse segundo tempo demonstrou que talvez conseguisse um empate contra um Palmeiras no Allianz Parque, que pelo resultado seria muito bom, mesmo assim não conseguiu. Aí a gente entra na questão de faltar muita criação nesse elenco do Atlético. Pro Atlético Mineiro é uma conclusão parecida com a da semana passada, é que a hierarquia tem que acabar logo. Na semana passada eu falei do Hulk, nessa semana eu não falo só do Hulk. Eu falo do Hulk, eu falo do Renier, eu falo do Alan Franco, eu falo do Lianco, eu falo até do Lodge. Jogadores que não vêm desempenhando bem, vêm atrasando o jogo do Atlético Mineiro, eu falo isso há bastante tempo. No jogo contra o Coxa ficou cada vez mais evidenciado isso. E, por outro lado, no banco tem atletas que poderiam render melhor. E parece que muito por, talvez, alguma questão contratual, por serem jogadores mais caros, por serem jogadores hierárquicos, né, no elenco, como, por exemplo, o Hulk e o Alan Franco estão há muito tempo, o Lianco também, ou até o Lodge, que é uma das grandes contratações da temporada, não querem tirar eles do time e deixam jogadores acima deles no banco, e isso está acabando com o Atlético Mineiro. Indo pro Bahia, a conclusão que a gente chega nesse final de semana é que o Bahia precisa parar de se amedrontar para time grande, principalmente, em especial, Palmeiras e Flamengo. O Bahia, quando jogou nesse Brasileirão contra times no mesmo nível abaixo, se demonstrou ser uma equipe superior, uma equipe que não tinha medo, uma equipe que é pra cima e conseguiu seus resultados, não à toa, quinto colocado, é o melhor visitante do campeonato mesmo com a derrota, vem muito bem. A partir do momento que você joga contra Palmeiras e Flamengo, parece que o time se amedronta. E eu não estou dizendo só pela postura e muito pela escalação, isso talvez passe até pelo Rogério Ceni. Obviamente que a partir do momento que você joga um jogo grande, que é no caso, né, contra o Palmeiras e Flamengo, um jogo direto, a tensão do jogo aumenta, a gente sabe da dificuldade, é um jogo mais difícil de se ler, o Rogério Ceni tem essa consciência, mas parece que se entra amedrontado. Isso se diz muito na escalação e até muitas vezes transfere para o campo, talvez, né, a modificação que ele faz na escalação dele, os jogadores se sentam amedrontados por verem que ele está querendo um jogo mais defensivo, algo que não vinha fazendo tanto. E eu acho que essa postura um pouco amedrontada, bem amedrontada, do Rogério Ceni e do Bahia, podem fazer o time não conseguir ser tão competitivo contra Palmeiras e Flamengo, porque de futebol jogado, o Bahia conseguiria. A conclusão para o Botafogo é que o Franklin entendeu como o Botafogo deve jogar. Um time que tem que ir para cima o tempo inteiro. Sem aquela patifaria que eu falei para vocês de começar um primeiro tempo muito morno e só querer esquentar quando tomava gol, quando fazia no segundo tempo. Mudou agora. No jogo contra a Chape, o time foi para cima do início ao fim. Mostrou ser um time que quer ganhar o jogo aos 90 minutos. E acho que isso ele entendeu. Então a conclusão é que ele entendeu. Agora a questão que a gente tem que prestar atenção é se isso vai continuar nos próximos jogos. E eu acredito que agora que o Frank entendeu a chave desse Botafogo, óbvio, ganhar de uma Chape lá não é grande coisa, mas a gente viu a postura do Botafogo durante os 90 minutos. A questão é tentar continuar com essa postura nos próximos jogos. Para o Bragantino, uma conclusão muito simples, o Pita muda o time do Bragantino. Já são 5 participações nos últimos 3 jogos do Pita, são 4 gols e uma assistência. E, obviamente, a gente vai pontuar a grande fase do Isidro Pita, voltou a jogar muito bem, mas isso, se você até olhar os resultados do Bragantino, demonstra a diferença que um atleta como Isidro Pita faz no desempenho do time inteiro do Bragantino. Desde que ele entrou em campo, que ele começou a desempenhar, isso já faz uns 5, 6 jogos que ele começou a melhorar, o time do Bragantino mudou, é outro. Agora começa a participar mais em gols, o time muda mais ainda. Então, mais uma vez, é nítida a diferença como o Isidro Pita muda o Bragantino, é a grande conclusão do Bragantino para esse final de semana. Para começar com a Chapecoense, eu vou dar 2 conclusões. A primeira que eu já falei semana passada, Jean Carlos é titular absoluto dessa equipe. Colocar ele do banco é perder quase toda a criação da equipe, principalmente com o Giovanni Augusto fora, ok? E a outra, é algo que já vinha se consumando, é que agora não tem mais o que fazer, dado que já está no meio do campeonato, mas é assim que a janela abrir, tentar já contratar agora, para no dia que a janela abrir os jogadores chegarem, é reforçar esse sistema defensivo. Por mais que tenham peças ok, não dá. Mesmo o time ideal da Chapecoense na defesa, Marcos Vinícius, Walter Claro, Doma, Bruno Leonardo, não rola. São jogadores que não atingem o nível de Série A. Eu digo na totalidade, os 4, tá? O Walter Claro ainda talvez sirva para ser um reserva, quem sabe, por participar de alguns gols. Mas, no geral, a equipe é muito fraca defensivamente e isso sofre muito. A Chape é o time que mais sofre gols de forma disparada nesse campeonato. Então, por isso, eu acho que a grande foco, já agora, já hoje,
chegou lá lá na Arena Condá, já, a diretoria já vai arrumar para conseguir peça, para no dia que a janela abrir eles já chegarem e mudarem, porque lá atrás, infelizmente, não tem jeito. Para o Corinthians, é uma situação que a gente consegue falar de muito tempo, é que a criação tem que ser arrumada. O Corinthians parecia, pelos 2 jogos da Sul-Americana, que tinha conseguido entender melhor essa ligação direta, que o Fernando Diniz gosta, de sair com uma linha mais baixa, linha direta, Garro vinha se destacando bastante por causa disso. A gente entende que, claro, é um jogo difícil de se jogar contra o Vitória lá, né? Difícil porque é um jogo muito feio, um jogo muito parado, um jogo que é difícil você conseguir espaços, mas assim, o nível que o Corinthians tem, o elenco que o Corinthians tem, deveria ter um nível de criação muito maior. Claro que é um problema que o Diniz não ia chegar a resolver no primeiro dia, mas já mais uma vez ligo o alerta. Contra o Palmeiras, a gente entende, era um clássico, sempre gosto de deixar de lado clássicos, porque eu acho que é uma análise diferente, mas contra o Vitória, no segundo jogo dele no Brasileirão já, segundo jogo sem gol, por mais que melhorou o sistema defensivo, ponto muito positivo, mas a criação segue sendo um problema. Mais uma vez, até o Garro, que eu achei que ia voltar a se destacar como se destacou na Sula, não conseguiu, faltou muito desse Corinthians, e acho que eu vi um dos jogos mais feios desse Brasileirão até agora, e claro, mais uma vez, a criação sendo arrumada, eu acho que o Corinthians consegue desenvolver bem, já que o Diniz, a princípio, firmou lá atrás. Pro Coritiba é que o Fernando Seabra finalmente entendeu como jogar dentro do Couto Pereira. O Coritiba vinha se dando muito certo, grande equipe fora de casa, por saber jogar nesse sistema reativo, muito sólido lá atrás, conseguindo seletar no ataque em poucas oportunidades, e finalmente volta a entender como fazer isso no Couto Pereira. Pela primeira vez na temporada, o Coritiba joga dessa forma, e pela segunda vez só consegue a vitória. Já conseguindo contra o Remo de uma forma diferente de jogar. Hoje joga do seu estilo que vinha dando certo fora, e consegue um grande resultado dentro de casa. Sigo até lá da questão que eu falei do Botafogo, agora o Coritiba entende como deve jogar, a questão é se vai fazer de volta, vai continuar jogando dessa forma, mas o fato é que o Coritiba entendeu como se joga. A grande conclusão que a gente chega é que fica nítido a diferença pro elenco que o Arthur Jorge, um bom técnico, faz. Isso porque, claro, o Cruzeiro volta a jogar bem, tá? Mais uma vez, faz um bom jogo, o Arthur Jorge vem sendo um pouco questionado, principalmente pela rotação de elenco, por não conseguir jogar bem com um elenco mais, com um elenco alternativo, não foi bem no meio de semana, não tinha ido bem já alguns jogos atrás naquela derrota para o São Paulo, mas de resto foi ajeitando, e hoje acho que era um jogo muito interessante para a gente entender como seria esse Cruzeiro, depois de uma boa adaptação já dele ali, que já tinha dado 4, 5 jogos. E foi muito boa. Foi muito boa, e eu não digo nem pelo aspecto tático, pelo aspecto que a gente pode trazer de que o Cruzeiro conseguiu jogar bem defensivamente, ofensivamente soube se encaixar, mas é pela potencial que ele traz para os jogadores. Isso eu digo em especial para o Gerson e para o Arroio, porque são 2 jogadores que vinham uma baixa enorme, e assim, a diferença que um bom técnico faz, é isso que eu falo, a diferença que o Arthur Jorge ele faz, conseguindo trazer de volta o Gerson, conseguindo trazer de volta o Arroio, fazendo o elenco jogar bem, Matheus Pereira jogou muito bem, gostei do jogo dele, a gente viu como um bom técnico como o Arthur Jorge consegue potencializar bons jogadores que tinham que viviam uma fase. Flamengo, me desculpa, pro Flamengo não tem nem graça falar, pro Flamengo a conclusão é que o Flamengo hoje joga o melhor futebol do Brasil, mais uma vez, seguindo há muito tempo isso, não tem o que falar, foi uma partida gigante, a gente viu um Plata voltando a jogar muito bem, a gente viu um Paquetá destruindo como vinha fazendo, o Arrascaeta mais uma vez desempenhando um bom futebol, Pedro que até um pouco mais apagado, mas mesmo assim contribuiu com uma assistência, a gente viu uma equipe muito sólida lá atrás, e detalhe, o Bahia para mim é a 3ª melhor equipe do campeonato, só atrás de Flamengo e Palmeiras, e mesmo assim jogou de igual, teve um grande domínio foram 5 chances claras, se não fosse o Léo Vieira teria sido uma goleada do Flamengo. Então, assim, muito bem, o time volta a jogar o melhor futebol do Brasil, algo que vinha sendo um pouco questionado menos de um mês atrás. Mais uma vez, dá para se concluir que o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Para o Fluminense, vou trazer 2 conclusões mais uma vez. A primeira é a mesma da semana passada e que se consumou nessa rodada. O Savarino é titular absoluto do Fluminense. Mesmo com o golaço dele, é um jogador que contribui muito, é um jogador que até algumas jogadas ele é um pouco silencioso, mas ele ajuda demais, fora a criação individual dele como atleta. A segunda conclusão é que, na minha opinião, o Zubeldia tem que achar um jeito do Guga saber jogar como ala. Porque, pra mim, o Guga, ele deixa desejar no nível absurdo na parte defensiva. Cara, o que o Guga deixa desejar lá atrás é muito grande. Falha demais, ao meu ver. Não só nesse jogo até que foi bem, mas se a gente pegar os jogos passados, falha demais lá atrás. O Fluminense já tomou muitos gols nos últimos 2 anos aí com ele. E eu acho que se ele desse um jeito de conseguir colocar ele de ala, porque a parte ofensiva dele, a gente viu os 2 cruzamentos dele, é outro atleta. O Guga é outro jogador quando joga mais ofensivamente. Então, se conseguisse dar um jeito de jogar ele mais pra ala, deixar ele um pouco mais liberado lá na frente, e conseguir um cara que ajudasse na parte de trás, na função dele, eu acho que talvez a gente ia ver o melhor Guga que a gente já viu com a camisa do Fluminense. Pro Grêmio agora, eu vou até prolongar um pouco mais, torcedor gremista. Eu acho que vocês não vão gostar muito da minha conclusão. Acho que parte da torcida concorda, parte discorda muito. Que a maior culpa, não tô falando que ele não tem culpa, já explico, mas a maior culpa de tudo que tá acontecendo não é do Luiz Castro.
O Luiz Castro, não digo que é o menor dos culpados, mas é longe de ser a maior culpa, né? Por mais que eu acho que o Luiz Castro errou, por exemplo, na escalação, mais uma vez, colocar 3 volantes, já mostrou muitas vezes que não dá certo, mesmo que, claro, a gente vê ali que, por exemplo, o Arthur faz um papel um pouco mais pra frente, querendo ou não, ele é volante de ofício. E aí, eu acho que o principal culpado passa longe de um treinador que não é limitado, porque o Luiz Castro ele não é um treinador limitado, ele não é um treinador que não sabe o que tá fazendo, a gente já viu ele ser campeão brasileiro praticamente, porque quando estava aqui ele foi campeão brasileiro, né, entre mil aspas, ele estava em primeiro fazendo a melhor campanha da história do futebol brasileiro, mostrou que ele consegue fazer isso, e a gente, se você olhar aquele elenco do Botafogo, é um elenco até hoje bem ok, que ele fez o Tiquinho virar o artilheiro do Brasil, algo fora da curva, a gente viu o Tiquinho hoje, nos times que ele foi depois de lá, enfim, mas o meu ponto não é esse, é voltar aqui, falta qualificação nesse elenco do Grêmio, a gente viu agora no meio de semana, com o time reserva, a forma que joga esse Grêmio, que não rola, e aí com o time titular, ainda assim falta muita qualidade. Claro que a gente tem que entrar com pontos, por exemplo, o Vieri não jogou, e a gente viu que o Wagner Leonardo não dá, é um atleta que não consegue render a nível alto. Usar os 3 volantes, cara, eu não venho gostando do Nardoni há um bom tempo já, eu acho que é um atleta que pra mim vem pecando bastante, o Noriega não é mais o mesmo que foi um pouco no final da temporada passada, ou se mostrou ser um cara que poderia ser, e aí falta muita qualificação. Claro que você tem até um Arthur, que, cara, o Arthur, porra, seria o grande craque do Grêmio dessa temporada, pelo menos o cara com maior qualidade, não é o Arthur que se esperava, não foi aquele Arthur de 6 meses atrás, que tinha sido, né, um dos melhores jogadores do país, a meu ver, e aí é difícil, talvez seja parte da culpa do Luiz Castro, por não conseguir fazer os atletas renderem tão bem, talvez, mas ainda assim eu acho que mesmo dessa forma, falta muita qualificação para esse elenco do Grêmio, e por isso que eu falo, eu acho que, claro, o Luiz Castro tem sua grande parcela de culpa, mas ele é um baita de um treinador, se mostrou isso por toda a carreira dele, e engraçado que um dos primeiros lugares que ele emperra bem é aqui no Grêmio, e repito, para mim falta qualificação para ele poder desempenhar melhor, repito, treinador bom não tem que ficar continuando 1001 elencos, mas ainda assim, o que mais falta nesse elenco hoje é a qualidade, né, não digo só do time titular, mas do elenco inteiro ali, de conseguir dar altas possibilidades para o Luiz Castro, aí sim, desempenhar um bom futebol. A conclusão que a gente chega para o Inter é muito simples, né, o Inter não sabe jogar com a bola no pé. Cara, o Inter vinha melhorando, o Inter vinha se resolvendo a partir do momento que entendeu que time que não tem um elenco tão qualificado, com todo respeito ao Inter, tem que saber jogar um jogo reativo. O maior exemplo hoje que a gente vê no Campeonato Brasileiro é o próprio Coxa, hoje a grande surpresa do campeonato, por jogar nesse estilo reativo. Ok? E até o próprio Mirassol, que finalmente consegue jogar no sistema reativo e dá certo. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor para vocês na conclusão do Mirassol, que é logo em sequência. Mas voltando ao Inter, o Inter tinha entendido. Jogar de uma forma reativa estava dando certo. O Inter começou a jogar bem, o Pesolano tinha encaixado essa equipe. Mas a partir do momento que voltou a querer propor jogo, voltou a não conseguir ter tanta criação, falhou muito na criação, ao meu ver, nessa partida, e deixou muitos espaços lá atrás, que foram letais, e o Mirassol faz 2 gols no primeiro tempo, de forma boba do Internacional, por ter deixado tantos espaços lá atrás. Ok? Então, a conclusão é que não sabe jogar com a bola no pé, e a conclusão da conclusão é voltar a jogar da forma reativa, para conseguir ver o Inter competitivo, um Inter que queira sair da situação que está hoje. Indo agora para o Mirassol, fazendo exatamente o oposto do que fez o Inter, o Guanais entendeu que o Mirassol tem que jogar de forma reativa. A gente pode explicar também, vou prolongar um pouco mais. A gente entende que durante praticamente toda essa temporada o Mirassol vinha ainda tentando fazer o que fez temporada passada, num jogo propositivo, aquele time que gosta de trocar passes rápidos, jogar bastante nas horizontais, jogar nos cruzamentos, fazer algo um pouco fazer algo diferente do habitual, mas ainda assim com a posse de bola, certo? Mas nessa temporada, por ter um elenco abaixo, por ver que talvez muitos técnicos tenham entendido o estilo de jogo do Mirassol e o estilo de jogo do Guanais, não deu certo. E a partir do momento que não vinha dando certo, faltava-se muito. O que o Mirassol vai fazer é isso? Porque o Guanais, sabe, vinha passando o jogo, perdendo e não vinha nada. E hoje, a primeira vitória, eu digo até com propriedade da equipe do Mirassol, fez 2-0, tomou gol no finalzinho só, foi a partir do momento que entendeu. Cara, não, eu vou me defender, vou fazer um sistema defensivo sólido, jogar no contra-ataque, algo que toda equipe lá embaixo da tabela, o time que vai brigar lá embaixo, deveria fazer. Não, que repito, mais uma vez, algo que o Coxa vinha fazendo nesse campeonato e vinha dando tão certo. Algo que o Atlético Paranaense vinha fazendo e tá dando certo até agora. Por mais que o Atlético tenha mais qualificado, ainda assim é algo que tá dando certo. Times que jogam contra outros times mais fortes têm fazendo isso e tem dado certo em várias vezes, em várias ocasiões. Mas o Mirassol faltava entender isso. Eu digo, repito, o Guanais entendeu como jogar. Talvez agora a gente comece a ver um novo Mirassol. Um Mirassol que volte a jogar, que jogue da forma que a gente espera que o Mirassol jogue e dê a bola para o adversário. E talvez a gente volte a ver uma crescente do Mirassol, podendo surpreender ali a partir de agora, a partir da 12ª rodada. Bom, para o Palmeiras, eu acho que não tem muito que a gente falar assim, de conclusões diferenciadas. Eu gostaria de falar, na verdade, de uma conclusão interessante. Talvez a expulsão tenha trazido um único ponto positivo, a volta do Emiliano Martínez. O Emiliano Martínez jogou muita bola,
demonstrou a raça que necessita nesse time do Palmeiras, a raça que faltava há muito tempo nesse time do Palmeiras, ao meu ver, certo? Fez o segundo tempo muito bom, dentre as ausências que vinha sentindo a equipe do Palmeiras, pela expulsão do Murilo, faltou muito espaçamento no campo, e quem soube ler isso foi o Emiliano Martinez, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, se não o melhor jogador em campo, só por essa leitura e pela diferença que ele sozinho fez ali, de dar vida, de entregar. A gente viu que o Emi jogou demais, então talvez uma conclusão positiva que a gente consiga ver nesse jogo foi a volta do Emiliano Martinez, que não vinha jogando bem, vinha sendo banco, não vinha sendo tão testado, talvez tenha voltado agora finalmente a voltar a atuar com consistência na equipe do Palmeiras. Então, pro Remo, repetiu o que foi falei semana passada, as insistências do Remo vão fazendo o time cair e decair muito de nível. Continua insistindo nos volantes, e os volantes, a gente sabia que o Manga era o principal erro do ataque, e na defesa eram os volantes que vinham falhando muito. Mais uma vez, dito isso, falha os volantes e toma 4 gols num jogo só, algo assim pesado demais para uma Série A. E repito, essas insistências do Condé vão fazer o time cair, e não só insistência de jogadores, tá? Insistências táticas de manter o mesmo estilo várias vezes, algo que deu muito certo na B, na A, por outro lado, já não deu tanto certo, e com isso a equipe cada vez mais vai jogando para o fundo do poço. Precisa mudar logo isso, senão o Remo vai cair. Bom, para o Santos, eu cheguei numa conclusão muito nítida, tá? Neymar dependência. Se o Santos quer jogar bem, vai ter que ter o Neymar jogando bem, senão acabou. Claro, obviamente a gente fala, pô, por se tratar de Neymar, isso é normal, pô, craque da nossa geração e tudo mais, mas assim, não dá para um time depender tanto dele. O Santos, hoje, se a gente for pegar por desempenho da equipe, bate de frente com Chape e Remo, cara. Pelo amor de Deus. O jogo passado, eu tinha visto o jogo contra o Galo deles, pô, um time ajeitado, um time que fazia tic-tac, um time que sabia sair jogando, transição rápida, bastante chute no gol, bastante mobilidade. Cara, o Neymar jogando muito bem, fez um grande jogo contra o Galo. Hoje, um jogo abaixo do Neymar, o time desaprende a jogar, cara. Desaprende a jogar, cara. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Bastou um jogo ruim do Neymar, e eu não vou aqui entrar nesse mérito, de que muita gente gosta de cair agora em cima do Neymar só porque ele fez um jogo ruim. Tinha feito 5, 6 jogos bons, todo mundo tava elogiando um monte. Um jogo ruim não vale mais de nada. Calma lá, né, pô, pelo amor de Deus. Mas, ainda assim, Neymar dependência é muito grande, cara. Eu entendo que Neymar é um grande diferencial, um cara que quase todas as jogadas tem que passar por ele, mas basta o cara não estar num dia bom ou não estar num jogo bom que o time do Santos morre, não é morre. O time do Santos não existe. Okay? Então tem que parar com essa Neymar dependência, que é a grande conclusão que a gente chega nesse final de semana. Porque nos outros jogos com o Neymar em campo, o Santos já jogando bem, mas é porque o Neymar estava bem, estava móvel, estava correndo, estava buscando o jogo. E, cara, o jogo contra o Fluminense dele, eu ouso dizer que foi o pior jogo dele com a camisa do Santos desde a volta. E com isso, cara, o time do Santos não jogou nada, mano. Não jogou nada, jogo feio, foi um jogo feio, o jogo mais feio, talvez até no comando do Cuca. De tão ruim que foi o jogo, perdendo pro do Recoleta ali, porque do Recoleta eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas mesmo assim, bastou um desempenho ruim dele, que os caras vão lá e praticamente o Santos não tem jogo, não tem que fazer, e é só esperar o time adversário fazer gol. Bom, pro São Paulo, Roger Machado não dá mais, tem que ser demitido, vou repetir o que eu falei semana passada e eu vou repetir até ele sair do time. Cara, eu entendo, eu não sou muito a favor de ficar querendo mandar técnico embora, de querer ficar caindo em cima de técnico, porque eu acho que também muito se passa pela qualificação do elenco, em vários casos, mas nesse caso, não dá, mano. Roger Machado não dá muito tempo. Eu já achei, eu não, né? A torcida inteira de São Paulo achou um baita erro trazer ele. E eu estava de acordo. Mas eu falei, ele fez um bom trabalho no Inter, talvez pudesse fazer algo, a gente viu que não dá pra fazer nada. Só vem piorando o futebol do Santos a cada jogo. Perdão, do Santos de São Paulo, tava falando do Santos até agora, peço desculpa, torcedor São Paulino. E aí o jogo contra o Cruzeiro, eu falei, foi algo fora da curva, algo que não é o Roger Machado. E aí, dito e feito, já volta continuando perdendo os jogos. E cada vez mais o São Paulo vai se afastando do que vinha sendo o grande São Paulo de Crespo, que vinha disputando o campeonato. E quanto mais continuar com ele, mais você vai baixar o nível. Dá um jeito aí, diretoria, assume o ego, enfia para aquele lugar o ego de vocês e traz o Crespo de volta. Porque esse cara vai destruir o São Paulo e o São Paulo vai voltar a brigar pelo meio de tabela até para baixo, enquanto não demitir ele. A conclusão que a gente chega pro Vasco é que o Vasco parece que consegue rotacionar bem o elenco a partir de agora. Sabe, o Vasco consegue entender melhor como é jogar 2 campeonatos, né, a Sula e o Campeonato Brasileiro, e eu acho que isso é um ponto muito positivo, tá? E se fosse para dar uma conclusão de brincadeira, mas bem séria, mano, fala pro Léo Jardim começar a tomar gol no começo do jogo. Porque parece que quando toma gol, o Vasco resolve jogar. É impressionante. Toma um gol, o Vasco vira outro. E parece que tem que começar a fazer isso para daí o Vasco resolver se despertar e conseguir jogar o futebol que sabe jogar. E para a equipe do Vitória é uma conclusão que a gente vem tendo há muito tempo. Eu achei que tinha resolvido na semana passada, depois de bons jogos na Copa do Nordeste e um bom jogo no Brasileirão, 2-0 seguro, a questão ofensiva tinha retornado, mas não. Não, infelizmente não. A parte ofensiva ainda é um grande problema. São grandes chances perdidas, falta de qualidade lá na frente. Claro que o elenco tem muitos problemas, mas o Jair Ventura está ajeitando cada vez mais o time lá atrás e lá na frente persiste esse grande problema. E é o que está, sabe, deixando Vitória, segurando Vitória. É o que não está deixando Vitória conseguir dar uma deslanchada um pouco melhor.
é realmente essa parte ofensiva. Fora de casa eu não vou nem pontuar, porque, meu Deus, o Vitória fora de casa é feio, mas em casa faz um sistema defensivo sólido e ofensivamente não tinha pecado na rodada passada e volta a pecar mais uma vez contra esse Corinthians, que por mais que seja uma equipe superior, a gente muito bem viu que Vitória poderia ter sido com a vitória se fosse mais eficiente lá na frente. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários as conclusões de vocês, o que vocês concordam, o que vocês discordam. É isso, valeu!